Oi gente, tudo bom? Em 2017, o mundo do entretenimento foi impactado com o movimento Me Too, que foi iniciado depois de diversas acusações de assédios morais, físicos, sexuais de mulheres ligadas ao ramo de entretenimento, especialmente de cinema, e envolveu diversas denúncias de grandes nomes ligados à indústria. Dentre eles, o Harvey Weinstein, que foi condenado a 25 anos de prisão depois de diversas provas contra ele. Ele era um figurão de Hollywood, inclusive ele era um dos proprietários da Miramax, que é um grande estúdio de cinema. Então imagina o impacto que isso causou na indústria e obviamente que por causa desses assédios, dessas acusações, outras denúncias vieram, outros grandes nomes também foram acusados, caíram por causa disso. E isso rendeu diversas outras produções fictícias baseadas em histórias que ou eram claramente ligadas ao caso real ou levemente inspiradas, mas que remetiam a essa situação, que é o caso do lançamento da Prime Video aqui no Brasil, A Assistente. O filme é dirigido pela Kitty Green, que já é uma documentarista super reconhecida, e o filme ele tem uma característica até de documentário, porque a gente acompanha a rotina de uma aspirante a produtora trabalhando como assistente júnior de um grande figurão de Hollywood. Então a gente vai acompanhando um dia de trabalho dela nessa produtora e todos os absurdos que ela testemunha ali naquela situação. Para escrever o filme, a Kitty Green ela entrevistou diversas mulheres que trabalhavam na Miramax, então tem esse fundo de verdade também nesse sentido, porque ela trouxe diversas coisas, mesmo que de uma forma ficcional, do que aconteceu na realidade. E o filme é um filme muito cruel, porque ele é muito claro, ele é muito objetivo, até demais, sobre tudo o que acontece. Então assim, não tem aquela coisa de talvez você pensar, isso vai melhorar, ou os personagens vão dar uma reviravolta. Não, ele é cruel, ele é real, ele te mostra realmente como é a realidade. Isso choca porque você vê que talvez não tenha solução em algumas coisas. Enfim, já tô falando demais, eu vou falar bastante sobre esse trabalho, eu vou procurar não dar spoilers do filme, embora eu acho que não tenha muito problema você saber algumas informações, porque o filme, obviamente, ele gira em torno dessa situação, então não tem muita novidade. Mas o grande barato do filme é que ele é escrito, ele é dirigido, ele é conduzido de uma forma super única. Ele é um filme que tem um diferencial na linguagem, muito mais do que na história. Aguenta aí, vou falar bastante, você vai entender o porquê que esse filme é especial. Como é de praxe aqui no canal, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito aqui. Se não, clica no botãozinho inscrever-se, dá uma conferidinha se de repente o YouTube não cancelou sua inscrição. O site tem feito isso com algumas pessoas. Também aproveita e ativa o sininho. Toda vez que chegar um vídeo novo, que tiver um vídeo novo aqui no canal, você vai ser notificado. Também já dá um joinha aqui, esse joinha ajuda muito na divulgação do vídeo. Também clica aqui embaixo na caixinha de comentários e comenta o que você achou do vídeo, o que você achou do filme, se você já assistiu. Se não, me indica outras obras, eu vou adorar assistir e depois comentar aqui as indicações de vocês. Compartilha também nos seus grupos do WhatsApp, que tudo isso me ajuda muito na divulgação do canal e fico muito grata. Eu já adiantei aqui para vocês que o filme A Assistente ele é mais interessante pela linguagem, pela mensagem, do que pela história em si. Porque o enredo do filme é muito básico. É o seguinte, a gente acompanha um dia na vida da Jane, que é uma recém-contratada de uma produtora de cinema. O sonho dela é trabalhar com cinema, então ela vê, dentre essa oportunidade de ser uma assistente, então aquela pessoa que trabalha com coisa mais administrativa, uma oportunidade para ela começar a entrar na indústria do cinema. Então ela é contratada para ser assistente pessoal de um grande figurão de Hollywood, só que a gente não sabe quem é esse figurão, ele não é apresentado fisicamente, em nenhum momento a gente vê a cara desse personagem, nem o nome dele, a gente só ouve a voz e vê as mensagens que ele manda para ela através de e-mail. Só que a figura dele é tão imponente que tudo ali naquele ambiente gira em torno das atitudes, decisões e coisas relacionadas à vida desse produtor. Então a Jane, ela acaba chegando muito cedo no trabalho, ela é uma daquelas funcionárias
super dedicada, a vida dela é muito apática, tanto que o filme, ele tem uma condição super lenta, não é um filme realmente para todo mundo. Talvez se você goste de um filme muito mais animado, agitado, que tenha acontecimentos com muita frequência, você não vai gostar desse filme, porque ele realmente tem uma condução muito lenta, e isso é proposital, porque a gente está acompanhando tudo sob a perspectiva da Jane, que é uma mulher que encara a vida dessa forma. Ela tem claramente esse perfil de uma mulher muito mais apática, apesar de em vários momentos você perceber o quanto ela é sagaz, o quanto ela é esperta, ela é muito inteligente. Então ela vai captando algumas coisas que vão acontecendo ali no escritório, e olha que vai acontecendo muitas coisas ruins. Ali a gente conhece vários personagens que são o estilo e o perfil de personagens que com certeza todo mundo abomina, que é sempre aquelas pessoas arrogantes, pessoas que se acham acima de qualquer outra por ter algum tipo de poder, outras pessoas que não têm poder nenhum, como por exemplo alguns outros assistentes que estão mais ou menos no mesmo nível que a Jane. Eles se crescem, eles se acham muito mais importantes que outras pessoas. Então a intenção provavelmente do filme é te mostrar esse ambiente ríspido, apesar de não ter necessariamente nenhum tipo de atrito físico ou muito palpável. Você só sente isso no ambiente, você só sente isso através das emoções e daquelas situações constrangedoras que vão gerando no filme. Mas o ápice de tudo isso acontece quando a Jane acompanha a contratação de uma nova assistente e ela percebe que alguma coisa ali tá errada, porque a assistente é super novinha, ela veio do interior, ela não entende muito do assunto, só que ela é muito bonita e, diferentemente de outros tipos de contratações que são feitas ali, ela é encaminhada para um hotel. E aí, depois dela ouvir algumas brincadeiras, que não são brincadeiras, de pessoas relacionadas ali ao produtor, de que talvez a intenção do produtor seja outra com aquela funcionária, ela acaba vendo que aquele caso é muito mais grave do que outras situações que ela já tinha presenciado ali, como por exemplo, reuniões com mulheres muito bonitas, reuniões com portas fechadas. Ela chegou a achar um brinco perto de um sofá, tem um comentário relacionado a tipo, se fosse você, não sentaria naquele sofá. Então são coisas muito sutis ao longo de todo o filme que você vai captando que talvez role algumas situações de assédio, sim. E a Jane, que é muito esperta, apesar de ser, como eu comentei, apática, como uma personagem que não demonstra muito certas situações, ela parece até ser muito melancólica, ela é muito triste, porque o ambiente não deixa ela feliz também, né? Você percebe através dos olhos dela que aquilo dali já está incomodando. Então o ponto auge do filme é quando ela, tendo todas essas situações, ela resolve procurar o RH, o representante dos recursos humanos da empresa. E a cena é fantástica, de verdade. Eu não conseguia parar de assistir a cena, porque ela é revoltante, ela te causa uma indignação, por outro lado, ela te causa uma sensação de credulidade, então você acredita que uma cena como aquela poderia ser realmente acontecendo na vida real, e você fica abismada com a interpretação dos personagens que estão ali presentes, especialmente da Julia Garner, que é a personagem principal, que interpreta a Jane. Ela sustenta o filme de uma forma impressionante. Eu já a conhecia de uma participação num episódio da série More Than Love. Tem vídeo aqui no canal falando dessa série, que é muito legal, mas ela já é super premiada pela participação dela na série Ozark. Eu ainda não assisti, mas eu vou te falar que eu fiquei super impressionada com a atuação dela. Não me surpreenderia se ela fosse chamada para algum outro tipo de premiação por causa do papel dela como Jane nesse filme Assistente. E ela segura muito a cena, ela mostra aquela sensação de impotência que a gente tem diante de situações como essa, especialmente por envolver pessoas tão poderosas e, muito mais que isso, um sistema muito poderoso e enraizado na nossa sociedade. Então, por mais que boa vontade e por mais provas às vezes que as pessoas têm, existem outras coisas que impactam nesse sentido. Então não basta somente você querer fazer voz, você precisa ser acreditada, você precisa ter pessoas que confiam, pessoas que acreditam na sua palavra muitas vezes, e isso é um problema diário, né? A gente vê isso todos os dias acontecendo, quantas mulheres não denunciam abuso e muitas vezes são descreditadas, pessoas duvidam das palavras dela, enfim. Então é um filme muito cruel, e tem cenas ali naquele filme que é muito cruel, apesar de não ter nada violento, nada escandaloso, ele é somente cruel porque ele é muito real. Então, assim, de verdade, é um filme que me impactou muito. Eu gostei muito de Assistente.
Acho que, como eu comentei, a mensagem, a forma como é passada a mensagem é muito mais importante do que a história. De repente, se você for com uma mente muito mais fechada, você vai achar o filme chato, porque ele tem uma condução lenta, ele realmente não tem nada que impacte, ele não tem nada de uma grande informação ali naquela história, mas ele te mexe. Você termina de assistir ao filme realmente com aquela sensação de desesperança, sabe? De você pensar, caramba, será que nada vai mudar? Foi a sensação que eu tive. Só que são filmes reais, filmes cruéis como esse que a gente precisa. Muitas vezes o choque da mudança, a vontade de mudar, vem não só dessas coisas muito mais motivacionais, mas às vezes um choque de realidade vem realmente com situações como essa. Por isso que eu acho que é um filme muito bom e muito necessário. Gostei demais. Acho que a questão da trilha sonora quase não existir no filme é fantástico. A gente recebe o tempo todo uma enxurrada de sons ambientes que também te causa aquela sensação ruim. Então é um liquidificador ligado, é um interruptor tocando, é um telefone apitando. São essas coisas que norteiam um filme de uma forma geral. O som do elevador são coisas que te colocam dentro do ambiente. Então quase não tem trilha sonora, a imagem, a fotografia é sempre com cores muito frias, o que dá essa sensação de um ambiente apático, um ambiente sem vida, que é justamente o que acontece com a vida da Jane, né? Ela tá somente no piloto automático, ela não tá vivendo, ela tá sobrevivendo e sendo vítima, sendo testemunha de coisas horríveis acontecendo naquele ambiente de trabalho. Gostei bastante. Espero que você tenha a oportunidade de assistir a esse filme, espero que você também goste dele, mas de uma forma geral assista com a mente aberta. É um filme difícil, é um filme complicado por N motivos, tanto pela questão de ter um ritmo diferenciado e também pela questão de tratar de um assunto muito difícil, então talvez não seja fácil para você assistir, talvez te ative gatilhos, mas é um filme importante, necessário, então assista com mente aberta, porque o filme é muito bem feito tecnicamente e trata de um assunto super necessário. Espero que você tenha gostado do vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou e a gente volta a se ver nos próximos dias. Um grande beijo e até lá!